noite, queridos! A paz do Senhor para você! Opa! Deixa eu botar aqui um brilhozinho. Eita glória! Como é que você tá? Meu irmão, minha irmã, boa noite! A paz para você, Deus te abençoe. Que live! Hoje essa live está poderosa, porque ela vai destronar. Ela vai abrir o entendimento para muitas pessoas nessa noite. Eu já te convido a você tomar posse do que vai ser dito aqui nessa noite. É poderoso demais. Você não tem noção do quanto que a gente vai falar aqui. É poderoso. Então eu te convido, vem comigo nessa noite. Fica aqui, já manda essa live para outras pessoas. Você que vai entrar depois, envia essa live, porque é libertador. É libertador. Gente, tanto assunto que a gente vai falar aqui hoje, tão valioso para sua vida. Olha, vale muito a pena o que você vai viver, experimentar aqui através dessa live, tá? O Senhor tem uma palavra poderosa pra gente de libertação. Porque, como o Senhor fala em sua palavra, né? O que liberta o homem é o conhecimento. Então nada mais é do que a gente vai trazer aqui palavra bíblica. A gente vai explicar, né? A origem de tudo isso, as consequências. E vamos falar do tratamento também, né? A gente vai falar do tratamento também, que não pode ficar sem essa informação, certo? A gente traz o conhecimento, mas também traz o tratamento. Então eu quero te convidar a ficar aqui comigo. Já aumenta a sua expectativa, porque é poderosa essa live. E você precisa conhecer o que Deus quer falar aqui sobre esse assunto, laços de alma. Gente, quando eu estudei sobre esse assunto e quando eu vivi sobre esse assunto, já atendi pessoas no aconselhamento, né, na mentoria, que estava totalmente ligada. E é lindo quando essa pessoa passa por libertação e ela entende por que ela está presa ali. Então é poderoso, é poderoso. Então eu te convido a ficar aqui comigo. A paz do Senhor para vocês. Quem já está aqui, Juliana. Vamos chegando. Deixa eu atualizar aqui. Glória a Deus. Pronto. Gente, vou fazer uma oração e já vou começar, que eu sei que nossos irmãos vão começar a entrar daqui a pouco. E essa live eu preciso entregar tudo para vocês. Tem muita coisa aqui para entregar. E eu quero, em nome de Jesus, dentro de uma hora, entregar tudo que o Senhor separou aqui para poder eu passar para vocês, tá bom? É muita bênção, é muito conhecimento. E eu quero transmitir para vocês, porque eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você que está preso e não entende por que você ainda está sentindo tantas coisas em relação às pessoas que você já passou, você nem vê mais, né? Mas o Senhor vai trazer hoje entendimento. A minha oração agora é para que o Senhor abra o seu entendimento, porque é fundamental que você saiba disso, para a sua vida, para os seus filhos, para os seus netos. Então é importantíssimo isso, esse desligamento da alma. Então, no final a gente vai estar dando aí o tratamento dessa aula de hoje, né? A gente vai falar aí sobre a origem, vamos falar aí sobre os sintomas e os tratamentos. Então, gente, fica comigo aí até o final e preste atenção em cada coisa que o Espírito Santo, eu vou orar agora para que ele venha te trazer a memória. Coisas que talvez você nem lembrava mais, tá bom? Vamos orar? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Me fala aí. A voz, a imagem tá boa? Paz do Senhor, Andréia, Gisele, sejam bem-vindas, Juliana, Alexander, opa, seja bem-vindo, todos vocês. Daqui a pouco nossos irmãos estão entrando, mais gente, porque essa live hoje, ela tá imperdível, gente. Olha, é um dos assuntos mais profundos e mais necessário para a igreja do Senhor. Porque a gente, mesmo em Cristo Jesus, muitas pessoas se envolvem, né, sexualmente com outras pessoas e elas não têm noção do perigo que é isso, das consequências que isso tem trazido para a sua vida, para as suas gerações. Então, estão me ouvindo bem? Amém? Sim, sim. Opa!
Amém? Deus te abençoe, Alex. Deus te abençoe. Vamos junto. Eu quero orar agora pela sua vida, pela sua mente. Se liga aí com o Senhor, porque o assunto é forte, é profundo, mas é curador. Vai curar a tua alma. Amém? Senhor Deus e Pai, nesse momento, Espírito Santo de Deus, eu te chamo para essa live. Eu chamo a tua presença para esse lugar, Senhor. Eu quero dar o trono, a primazia a ti, Senhor, nesta hora. Pai, que não seja mais eu, mas que seja o Espírito Santo falando por mim. Senhor, e nessa hora eu quero te pedir, Senhor, por todos aqueles que estão aqui na live presencialmente, por aqueles que vão ver essa live ainda. Deus, eu oro agora, para que o Espírito Santo venha agora destravar a mente e venha agora iluminar, Senhor, trazer à memória, Pai querido, aquilo que está escondido, para que ele possa lembrar nessa hora tudo que eu for falar. Senhor, que ele possa entender, Senhor, todos os assuntos falados, todas as mensagens que vão ser liberadas, todas as chaves que vão ser liberadas nessa noite, em nome de Jesus. Peça proteção agora pela vida dele e pela vida dela. Senhor, repreendo agora no nome de Jesus toda tentativa do diabo, toda ação maligna contra a tua vida, contra a tua casa, agora em nome de Jesus, não prevalecerá. Eu proíbo agora na autoridade que há no nome de Jesus, que, Senhor, o Senhor cerque agora a casa dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, desse irmão, em nome de Jesus. E não permita, Senhor, os demônios chegarem. E não permita, Senhor, que ele passe mal. E não permita, Senhor, que ele sinta nada. Porque, Senhor, ele precisa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Sheila, seja bem-vindo. Eita glória. Vamos lá, gente. Vamos ao assunto hoje. Essa live ela é tão poderosa porque é uma realidade, né? É uma realidade na vida, né, das pessoas. Então a gente sabe que muitas pessoas estão passando por esse enlaço, né? Esse laço da alma. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero trazer essa mensagem para vocês, tá? Então, você vai aí anotando, você vai aí prestando atenção no que a gente vai falar. Antes de eu falar sobre o assunto em si, eu preciso te dizer algo, tá? Lembre-se o seguinte, a live ela é dividida na etiologia, que é o estudo, a origem. Depois a gente vai falar sobre a classificação, que são os sintomas, né? Depois a gente vai falar do tratamento. Então eu preciso aprofundar com você, eu preciso fundamentar alguns assuntos, alguns aspectos para que você possa entender sobre laços de alma, amém? Amém, igreja? Ok? Então lá em 1 Tessalonicense, eu preciso que você entenda algo. Por que a gente está falando de laços de alma? Quando Paulo escreve lá os Tessalonicenses, ele fala algo que nos traz ao entendimento, né, de que nós somos um ser trino. Então, a tricotomia. Nós somos um ser trino. Então, olha o que está escrito aqui. O mesmo Deus de paz, ele fala aqui em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 23. Deixa eu ler para você. O mesmo Deus de paz o santifica em tudo. O mesmo Deus de paz os santifica em tudo. E que o espírito, a alma e o corpo, espírito, alma e corpo, olha, 3, de vocês sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Então aqui já nos dá a entender que nós somos um ser trino. E eu quero passar rapidamente dessa explicação para muitas pessoas que passam na live e não entendem isso, né? Então eu quero trazer, sei que muitos já ouviram, mas é importante você entender que o seu espírito é a parte, deixa eu ler aqui para você, é a parte do seu ser onde experimenta a consciência, a comunhão e a percepção de Deus. Lembra quando Deus lá em Gênesis, quando cria o homem, sopra sobre ele, sopra nele o vento, né, do Espírito, e ele torna
torna-se uma alma vivente. Então, ele recebeu o sopro do Espírito. Então, o seu Espírito é a parte do seu ser onde experimenta a consciência de Deus, tá? A comunhão e percepção. E é esse Espírito que vai voltar para Deus. Ponto. Teu Espírito volta para Deus. Jesus na cruz do Calvário, ele falou assim: Pai, está consumado e eu entrego o meu Espírito. Então, ele entregou o Espírito dele, tá? Então, ele fala assim, em Eclesiastes também 12, fala: e o pó volta à terra e o Espírito volta a Deus que o deu. Então, tá resolvido aqui, o Espírito é Deus quem dá. E lembra lá em Hebreus, quando a gente fala assim, em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais poderosa do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, nós temos um espírito e temos uma alma. A alma é basicamente a sua vontade, a sua emoção, onde estão ali os desejos, os estímulos. Está na alma. E é, gente, a alma que, dependendo do que ela pratica e dependendo do quem ela serve, é ela que vai para o céu ou vai para o inferno. Né? A alma. E o seu corpo, quem é o corpo? O corpo é a sua casa. É a sua morada. É a morada do espírito. É a morada da alma. Então, para a gente poder viver nessa matéria aqui no mundo físico, eu preciso de um corpo. Entende isso? Então, o mundo espiritual, ele é real. Ele é maior do que tudo isso que você possa imaginar. Agora, para ele poder chegar aqui nessa terra, ele precisa se materializar. E ele precisa de um corpo. Então, para eu e você viver na terra, a gente teve que vir nessa casca aqui. Então, esse corpo aqui, ele recebe todo o reflexo da alma. Tá? O espírito é intocável. Agora, a alma é aonde os demônios entram e quer destruir. Quem entendeu isso aí, diga amém. Diga amém pra mim, gente. Pra mim saber que vocês estão entendendo. Amém. Glória a Deus. Então, a gente precisava fazer essa introdução. Agora, o que é laços de alma? Vamos lá? Laços de alma são prisões em que a nossa alma se estabelece com outras através de um vínculo, ou através de uma pessoa, né? Ou até mesmo objetos ou ações. São uniões que, na maioria dos casos, ocorrem fora dos laços da palavra de Deus, tá? Claro que na palavra de Deus você não vai encontrar o termo laços de alma, mas a gente vai encontrar textos, como a gente vai falar aqui, que mostra que uma alma se liga a outra, ok? Então, são uniões que na maioria dos casos ocorrem fora dos laços da palavra de Deus. Uniões são o que, gente? Aliança, e alianças são o que? Um elo, um ato, um acordo, um pacto. Então a Bíblia, ela vai falar que quando, por exemplo, Deus fala assim: deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então ali ele está fazendo um pacto. Então o casamento é um pacto no mundo espiritual e no mundo físico. Você liga no mundo espiritual e liga no mundo físico. Mas vamos lá. E aí, vamos para mais um texto agora para eu falar para vocês sobre essa questão da ligação da alma. Lá em 1 Coríntios, vai aí observando, tá? 1 Coríntios, nós temos um texto que fala muito sobre isso. São vários textos, mas eu separei alguns aqui, tá? 1 Coríntios 6, 16 diz assim. Presta atenção. Amém. Paz do Senhor, Francisca. Deus abençoe. Olha o que diz esse texto. Esse texto é muito forte. O apóstolo Paulo está falando à igreja aos Coríntios. Gente, nós estamos aqui no Novo Testamento. Então vocês precisam entender algo que eu já expliquei aqui em outras lives, tá? A salvação é um ato separado da santificação. No momento que eu aceito a Jesus, eu recebo, o meu espírito é ativado e eu recebo o Espírito Santo na minha vida. Esse é o iniciozinho de tudo. Agora eu preciso me lidar responsavelmente com as consequências dos meus pecados, tá? Então você está salvo.
Aí aqui, olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja aos Coríntios. Vocês não sabem, olha só, vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? Gente, será que eu tomaria um membro de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabe que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Perceba que aqui ele está falando de união. Quando eu uno com uma pessoa, eu torno-se um corpo só com ela. Isso pode ser dentro da esfera do casamento, como não. Então eu me tornei um corpo com aquela pessoa no momento que eu tive relação com ela. Porque como diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, imoralidade sexual aqui está incluso várias práticas. Eu vou continuar aqui com vocês. Vamos lá. Então, esse é o texto base para a gente continuar aqui. Então, você tá fazendo um ato de pacto com uma pessoa, né? A aliança, ela representa pactos. São associações, né? Mútuas de perdas ou ganhos. Então, quando você faz um pacto com uma pessoa, tanto você vai ganhar quanto você vai perder nesse momento que você desfaz esse pacto. Então, você também é tirado de você algo. E a gente vai aprofundar isso mais lá na frente, tá? Então, para quem está chegando agora, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos fazendo uma introdução, né? A nossa live é dividida em 3 partes. É a etiologia, ou seja, o estudo, é a origem, vou explicar para vocês, vou fundamentar. Depois eu vou trazer os sintomas e depois eu vou trazer o tratamento, tá? Então, vamos ficando focado aqui para você entender. Então, quando eu faço um pacto com uma pessoa, eu tenho aí uma associação com ela. Ele pode ser mútua, né? É mútua, de perdas ou ganhos entre as partes envolvidas. Tudo que é de alguém passa a ser de outrem. Ou seja, quando eu faço uma aliança, tudo que é meu passa a ser do meu esposo. E tudo que é do meu esposo passa a ser meu. Isso também no âmbito espiritual, tá, gente? Tá? Quando eu faço uma aliança, quando eu saio, quando uma mulher se une com um homem, né? E o homem se une com a mulher, agora eles não estão mais debaixo da autoridade dos pais. Agora são eles dois. Um é responsável pelo outro. Ok? No mundo espiritual. Então, a gente vai falar hoje aqui do vínculo sexual que faz essa ligação na alma, tá? Mas existem outros vínculos que também denominam laços de alma, tá? Além do sexual, existem os emocionais, que não tem sexo. Mas, por exemplo, uma irmã, um irmão, né? Um amigo. Lembra de Jonatas e Davi? Lá em 1 Samuel 18, muitas pessoas leem esse texto, né? E leva para uma outra direção, mas não é isso. O que estava acontecendo ali entre Davi e Jonatas é que eles se uniram de tal forma como irmão. E o texto diz assim: depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Então isso aqui foi, tá aí, ó. Tá? 1 Samuel, depois você vê isso com calma. 1 Samuel 18:1. Então esse é um laço de amor entre uma amizade. Agora, o que a gente está trazendo aqui para o estudo, para o entendimento, é, gente, o ato sexual. Essa você tem uma ligação e é dependendo desse ato, das pessoas com quem você envolver, da forma como você se envolveu, aí você trouxe problema para a sua vida. Entendeu? Então vamos lá. E aí, um exemplo, por exemplo, como eu falei para vocês, é o casamento. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher. Então, o casamento é uma ligação entre dois seres, que mais do que física, em termos sexual, é espiritual e de alma, gente. Isso é tão profundo.
Isso é tão profundo o casamento. Então, quando a palavra de Deus diz assim, que ambos se tornarão uma só carne, eles se tornarão um só espírito e uma só alma. Olha que coisa profunda. Quando Deus olha para o casamento, quando o ato sexual está acontecendo dentro do casamento, né? Porque tem a proteção de Deus. O ato sexual dentro de um casamento legal tem a proteção de Deus. Quando Deus olha assim, ele só vê um. Entendeu? Ele não vê dois, ele vê um. Ok? Então, a união entre dois corpos que acontece no ato sexual, estabelecendo e fixando a aliança do casamento. Tem muitas implicações no reino espiritual. Se o ato sexual ocorre no casamento, está debaixo da bênção do Senhor. Agora, se houver ato sexual pré-conjugal ou extraconjugal, houve uma aliança entre as almas estabelecida no ato do sexo. Entendeu? Aí talvez você fale assim, mas, irmã Thalita, hoje eu estou casada, estou na bênção. Mas, queridos, os laços do passado precisam ser quebrados. E eu vou explicar, na hora dos sintomas, eu vou explicar para você por quê. Porque você resolveu seu problema com a eternidade, você veio para Cristo, você casou, você hoje está no Senhor, mas os laços do passado precisam ser desfeitos. Porque lembra-se que eu já falei aqui, as consequências Deus não vai evitar. Ele resolve o teu problema do teu pecado. Você confessa e deixa, o Senhor perdoa o pecado. Agora, as consequências a gente precisa resolver aqui na terra. Tá? Então, eu estou trazendo essa live hoje para você abrir seu entendimento. Tá bom? Então, a gente precisa... Sabe por quê? Porque quando você... Num ato sexual, e isso é comprovado pela ciência, tá? A ciência comprova isso. No momento do ato, existe um derramamento de sangue, né? Bem pouco, microscópio, mas existe, entendeu? E através aí do líquido seminal. Então, você precisa estar ciente disso, tá bom? E a gente entende, irmão, que no estudo, né? Eu tô passando para você aqui, muitos estudos que a gente faz sobre isso, espiritualmente falando, o homem, quando Deus criou o homem, né? Ele criou ele com sementes, né? O líquido seminal são sementes que Deus colocou dentro do homem. Então, quando eu estou jogando essa semente fora, da forma como eu estou jogando, pode me trazer um problema espiritual. Porque Deus fez isso para dentro do matrimônio. Entende isso? Então, a mulher, ela é como se fosse um vaso, né? O homem, ele lança a semente e a mulher ali recebe. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, ele falou assim, olha, essa agora, portanto, é a varoa, ossos dos seus ossos. Ela vai ser sua auxiliadora, a mulher. Junta com ela, crescei, multiplicai, enchei a terra. Ou seja, tinha um propósito quando Deus criou o sexo. Entendeu? Tem um propósito. Para procriar, para abençoar, para unir, para proteger o casamento, para proteger a mulher, para proteger o homem. Então vamos lá. Amém? Até aí tudo bem, gente? Quem tá entendendo, fala aí pra mim. É muita bênção, né? Porque serão dois em uma só carne. Se uma pessoa tem ato sexual com outra, fora do casamento, ela está ligada à sua alma com alguém que não foi estabelecida nos padrões celestiais. No casamento há essa ligação de alma, só que está dentro de uma aliança divina, assim abençoada por Deus. Então, mais uma vez eu estou falando para você, dentro do ato sexual de um casamento lícito, né, bíblico, os demônios não podem entrar. Tá? Os demônios não podem entrar. Por quê? Porque é velado, lícito. Ele não pode entrar. Agora, se você teve ato sexual com alguém que não foi dentro dos padrões bíblicos, aí ele deu legalidade. Ele entra, tá? Então, o que constitui um laço de alma? Um laço de alma é constituído na vida de uma pessoa através de relações sexuais ilícitas, como, vamos lá agora, fornicação, ok? Então, a pessoa não é casada, mas ela está fornicando. É uma porta aberta e você está
constituindo um laço de alma, prostituição, adultério, incesto, tá bom? Pedofilia, e eu não posso falar essa palavra, senão a minha live vai acabar aqui. Esqueci desse detalhe, tá? Masturbação, lascívia, sensualismo e toda a gama de sexolatria. Então, o que constitui um laço de alma? É constituído na vida de uma pessoa através de todo tipo de perversão sexual. É nesse momento que Deus, gente, não vê dois, mas vê um. Por quê? Porque é uma conexão profunda. É algo muito profundo o ato sexual. Tá? Então você tá ali, uma só carne com aquela pessoa. Bom, a gente vai explicar aí como é que a gente vai resolver isso. Então, o que constitui um laço de alma? Traumas também, lembranças, tá? Podem formar laços de alma. Palavras. Por exemplo, tem pessoas que fazem juras de amor, né? Um relacionamento de namoro, e ele fala pra ela assim, olha, você vai ser minha e não vai ser mais de ninguém. Quem já ouviu isso, gente? Quem já ouviu esse ditado? Você já não vai ser mais de ninguém, você vai ser só minha. E aí, às vezes, eles concordam ali os dois juntos. Tem gente que faz até pacto de sangue. Você nunca mais vai ser de ninguém, só minha, só meu, né? Então, tem também através aí de palavras, ações, atos, procura para poder fazer algum trabalho, alguma simpatia, e faz e liga aquela pessoa a você, ok? Relacionamentos não resolvidos que constituem um laço de alma, né? Agressões podem constituir laços de alma. Por isso que a Bíblia fala assim, gente, foge da tentação, foge dessa área, né? Lembra de José do Egito? A Bíblia é muito categórica. Com essa questão sexual, você não pode flertar. Você não pode, não, eu sou forte, eu vou conseguir. Não faça isso. A Bíblia manda você fugir de todo tipo de perversão sexual. Sai fora disso, né? Então, toques, por exemplo, né? O que constitui um laço de alma? Toques, olhares, né? Já ouvi relatos, né, de pessoas que a gente atende, que às vezes o quê? Conhecer uma pessoa num local, no ônibus, em algum ambiente, e ali trocaram olhares, trocaram algumas palavras, né, alguns toques, e aquilo ali já marcou aquela pessoa. E aquilo já ficou na mente dela. A alma dela ali no toque, no olhar, nas coisas já fixou. E aí pronto, aí fica caçando a pessoa onde que tá. Ou aquela pessoa passa depois muito tempo, muitos anos, se encontram e se envolvem de uma maneira tão profunda. Laços de alma. Então, gente, atenção. É sobre isso que a gente está falando aqui. Olha como é que é tão singelo, é tão simples e ao mesmo tempo profundo esse assunto, né? Ok? Então, qual é a dinâmica dos laços de alma? Vamos falar aqui. Vamos tomar um exemplo, por exemplo, como que funciona, gente? Qual é a dinâmica? Quero que você preste agora, redobre a atenção aqui para você entender como que é simples, mas ao mesmo tempo é profundo esse negócio. Tomemos um exemplo, por exemplo, de duas pessoas. Ambas se envolveram no ato sexual. Essas duas pessoas se envolveram no ato sexual. Agora, um desses dois pratica a relação com outra pessoa, com o terceiro. Então, o que vai acontecer? A pessoa que pratica sexo com esta, além de se ligar com o seu parceiro sexual, se une ao antigo parceiro do seu parceiro. Ou seja, essa pessoa aqui se envolveu com essa. Aí essa daqui agora se envolve com essa. Essa pessoa aqui, no mundo espiritual, ela está envolvida com essa e com essa.
Agora você imagina quantos parceiros esse daqui vai ter, quantos parceiros esse daqui tem. Digamos que você se envolve com uma pessoa que já teve muitos parceiros. A tua alma ligou com ele, que ligou com outra, que ligou com outra, que ligou com outra, que ligou. É sobre isso, gente. Aí você fica como? Fragmentada. Eu vou mostrar aqui alguns sintomas para você, ficar mais claro para você mais para frente, tá? Então essa é a dinâmica do laço de alma. Você não se envolve só com aquela pessoa, mas com as pessoas que se envolveram com aquela pessoa no mundo espiritual. Né? A pessoa não se liga apenas com o seu parceiro, mas com o antigo parceiro sexual do seu parceiro atual. Assim funciona a dinâmica do laços da alma, de alma, relacionada ao ato sexual. Então essa troca de fragmentos almático vai trazer essa troca espiritual. É onde acontece ali a abertura para os demônios ficar transitando, gente. Olha que coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa não tinha vício nenhum, né? Tinha vício nenhum. Mas ela se envolve com a pessoa. Certo? Ela se envolve com a pessoa. E aí depois que ela se afasta dessa pessoa, ela começa a ter comportamentos parecidos com aquela pessoa. Por exemplo, ela passa a fumar, ela passa a beber. Por exemplo, às vezes, vou contar aqui um estudo de caso, para vocês entenderem mais profundamente. Um estudo de caso. Por exemplo, uma moça, ela conhece um homem na balada. Ela vai pra balada e conhece um cara lá. E se envolve sexualmente com ele. Depois, ela descobre, né? Ela descobre que ele é bissexual. Passou o tempo. Começa a despertar nessa pessoa o desejo por pessoa do mesmo sexo. Por quê? Porque o espírito que atua, né, na área da homossexualidade, invadiu esse território almático e instalou o desejo na vida dessa pessoa. Quem entendeu isso aí? Diga amém. Quantas pessoas, gente, eu já atendi, que você vai fazer um mapeamento e ela vai relatando. Quando ela descobre que a pessoa tinha um vício, ela descobre que a pessoa era bissexual, ou seja, a pessoa gostava de homem e de mulher. E ela não, ela só gostava do sexo oposto dela. De repente, ela começa a ter um desejo pelo mesmo sexo. Então, a alma dessa pessoa se ligou, ou seja, os demônios invadiram o território almático e instalou o desejo ali. Instalou um desejo. Então as pessoas vão se unindo com as pessoas a quem pratica o sexo, conforme você vai. E também vão pegando as almas das pessoas relacionadas ao passado sexual. Dos parceiros. Tá? Eu conheço uma pessoa muito próximo de mim, que ela nova se relacionou com um homem, né? E depois que ela já estava há muito tempo morando com ele, já se envolveu várias vezes, e ela descobriu, né, que ele era bissexual, ele gostava também do sexo oposto. Passou-se um tempo, essa pessoa separou-se, os dois se separou, e essa mulher começou agora a se envolver com mulheres. E quando ela começou o relacionamento com ele, ela não tinha desejo para esse tipo de relacionamento, de ato sexual, né? Entenderam como é que é sério? Ok? Então lembrando, gente, que tudo isso num aspecto espiritual e não místico. Estamos falando de fusão. Não estamos falando de fusão de alma. Nunca, mas sim de ligações, de elos, de amarras que mantêm pessoas presas umas às outras. Bom? Então a gente sabe que é uma verdade. Como no caso de pessoas que não, por exemplo, liberam perdão. Já viu uma pessoa que não libera perdão sobre a outra? Ela fica o quê? Amarrada. Essas amarras são laços de alma.
Porque a pessoa dorme, ela sonha com essa pessoa. A pessoa, aonde ela tá andando, lembra da pessoa. Tem situações que faz com que lembra dessa pessoa, que ela tá magoada. Então, é o mesmo nível. Tá bom? E quando a gente fala para liberar perdão, e a gente vai falar sobre isso agora, a importância de você liberar perdão é porque você não quer dizer que você vai concordar com o agressor, né? Você não tá ali, ele não vai ficar impune do que ele fez. Mas é porque tem a ver com você. Tem a ver o quanto você precisa ficar livre dessa amarra. Entende? Então, quando a gente faz o mapeamento espiritual, e nesse momento que eu faço, eu oro, né? Para que haja esse desligamento, a gente tá levando a pessoa também a liberar esse perdão. E é libertador, né? É libertador. Muitas pessoas precisam, às vezes, fazer jejum, precisam fazer oração para liberar o perdão do seu agressor. Mas quando ela consegue, gente, é novidade de vida na vida dela, tá? Então, eu quero convidar vocês no final dessa live, eu vou estar fazendo uma oração, mas eu também vou estar disponibilizando um PDF com uma oração que você vai fazer também. Eu vou te ensinar no final dessa live a você fazer essa oração, tá? Assim que terminar aqui a live, você vai lá na bio do meu Instagram. Lá tem um link que eu coloquei lá hoje. E você vai clicar nesse link e a gente tá montando, abrindo um grupo no Telegram. E nesse grupo eu vou disponibilizar muito material lá, oração, tá? Mensagens e os anúncios que a gente tem que anunciar, vai estar tudo lá. Então entra nesse grupo lá do Telegram, quando acabar aqui, você vai na bio do meu Instagram, tem um link e você entra lá e entra nesse grupo que eu vou colocar lá, tá, gente? Só lá que eu vou colocar o PDF da oração que eu vou disponibilizar para vocês. Amém? Quem entendeu aí? É bênção para sua vida, tá? Então vamos dar continuidade aqui. No caso de ato sexual, o que manteve as pessoas presas umas às outras foi claramente, né, o resultado de pecados sexuais e inobservância da palavra. Ou seja, o que manteve uma pessoa unida a outra no ato sexual, quando a gente fala de laços de alma, é porque a inobservância da palavra de Deus. Muitas pessoas não tinham esse entendimento, mas isso não vai impedir dos demônios entrarem. Então é igual, por exemplo, eu dou sempre uma ilustração, né, da física. Se você põe um copo, a lei espiritual é o seguinte, ela tá lá, ela existe. Se eu não souber, isso não vai mudar as consequências na minha vida, tá? É igual, por exemplo, uma lei de trânsito, uma lei civil. Mesmo eu não sabendo, a multa vai chegar para mim, ok? Então, por exemplo, se eu dou, por exemplo, um copo de vidro na mão de uma criança de 1 ano de idade, ela tem noção de que aquele copo de vidro pode cair e quebrar? Não. Agora, se o copo de vidro cair da mão dessa criança, porque ela não tem noção, ele vai deixar de quebrar porque ela é criança, ela não tem noção? Não, ele vai quebrar. Entendeu? Então, muitos dos nossos problemas é porque a falta do conhecimento da palavra de Deus, tá? Como identificar um laço de alma? Então vamos lá. Vamos falar em quais áreas, né, que podem gerar laços de alma. Então a gente vai ver agora quais são essas áreas que podem gerar laços de alma. Então, por exemplo, você precisa checar aí nessas questões. Toda a tua vida nesse âmbito, né, da área sexual, relacionado aos pecados sexuais, práticas. Às vezes as pessoas praticam sexo por troca de alguma coisa, né? Ou por vingança. Então, quais áreas que podem gerar laços de alma, gente? Área sexual. Também, por exemplo, pessoas que sofreram abusos, né?
tanto na área sexual como física, incesto, são áreas que podem gerar laços da alma, tá? Abuso são sexo forçado, né? Quem passou por esse tipo de abuso, você pode aí ter passado por isso. Então, essa é uma abertura no mundo espiritual. Também a área sexo também como prática homossexual também, tá? Então, a gente precisa checar aí também as áreas, por exemplo, de relacionamentos mal resolvidos. Então, a gente vê aí, tem pessoas que o tempo todo ela pensa na pessoa, né? Aquele relacionamento já acabou 2, 3, 5 anos, mas ela busca ali na rede social, ela quer saber como é que tá. São laços de alma, né? E outra coisa, checar também se você possui algum tipo de ligação exagerado com algum objeto ou de valor sentimental. Então, por exemplo, você às vezes recebeu um objeto dessa pessoa de valor sentimental que você guarda ali e fala, não tem nada a ver, né? Esse objeto aqui foi o tempo do fulano, da ciclana. Ei, aquele objeto pode ser uma área aí de laços de alma que tá te prendendo essa pessoa. Então, qual é a saída? Você vai ter que se desfazer disso aí. Entendeu? Objetos, gente. Presta atenção nisso aí. Objetos, tá? Às vezes também outra área que pode, né, gerar laços são luto. Muito demorado. A pessoa tá ali no luto, não consegue sair daquilo ali, né? Depressão pode revelar laços de alma. A gente tem que investigar, e no mapeamento a gente investiga isso, né? Algumas lembranças muito vívidas na memória da pessoa, como por exemplo um olhar, um toque, né? Ou de valor ou uma situação, uma sensação. Gente, tem pessoas que às vezes, por exemplo, você já pode ter passado por isso. Às vezes é uma lembrança muito vívida que está na sua memória de uma pessoa que você encontrou em algum lugar e trocou olhares. Houve toques, né? Houve uma sensação naquele momento. Então isso pode ter sido uma ligação naquela hora. Já ouvi gente falar que encontrou pessoas assim, teve aquele toque, né, físico, teve ali um olhar profundo, teve ali um momento prazeroso. Aí passou anos e anos e anos, ele não teve relação, mas passou anos e anos e anos, ele encontra aquela pessoa, algum tempo depois ele encontra essa pessoa, e aquilo tá tão forte, né, que ali ele acaba consumando, tendo um ato sexual, tá? Então, isso são áreas que podem gerar laços de alma, né? E aí agora a gente vai falar sobre alguns sintomas. E a gente sabe que esses sintomas podem estar ainda presente. Pode estar presente na sua vida. E você precisa identificar, né? Para você poder se livrar disso aí, tá bom? Por exemplo, relacionamento abusivo, tóxico, né? Pessoas que estão no relacionamento tóxico, mas ela não consegue largar essa pessoa. Não consegue, ela já fez de tudo, ela tenta. E ela acaba voltando de novo para esse relacionamento tóxico ali com aquela pessoa, tá? Deixou um relacionamento há muito tempo atrás, mas pensa na pessoa, né? Falei sobre isso. Ela tem pessoas que têm a obsessão, né? Não consegue tirar a pessoa da cabeça. Às vezes a pessoa já até casou com outra, já tá com outro relacionamento, já mora em outra cidade, mas ela fica ali pesquisando na rede social. Aí quando aquela pessoa, por exemplo, ela vem visitar um parente na casa na cidade dele, quando aquela pessoa sabe que aquela pessoa vai vir, ela corre para poder estar com essa pessoa, ou vice-versa, né? Então isso é laços, são sintomas que a alma da pessoa pode estar, né, ligada, envolvida aí num laço, tá? Então é a sensação de que a pessoa, por exemplo, está sempre por perto. Por exemplo, outra coisa, gente,
Quando a pessoa tem relacionamento sexual com o seu esposo, e aí você tá ali sempre lembrando do relacionamento passado, né? Com frequência você lembra das pessoas que passam na sua vida, passam pela sua mente. Isso são laços emocionais que estão ligados ali ainda no seu passado, tá? Você carrega coisas negativas da pessoa que se ligou à sua alma. Por exemplo, como eu disse, né, naquele estudo de caso, você ainda carrega com você coisas negativas daquele relacionamento. Podendo ser na fala, na sua conduta, nas palavras. Entende? Então, o laço da alma é tão tóxico que a pessoa também, ela fica ali, ela tem aquele trejeito, aquele jeito, ela lembra de um jeito que a pessoa falava, ela tem assim algumas falas parecidas, né? Então, tudo isso pode ter ligação ainda de laços de alma com essas pessoas que você se envolveu. Por exemplo, também, pessoas que têm um laço de alma que é tão tóxico que a pessoa não se importa em perder ou prejudicar o seu relacionamento com pai, com mãe, com amigo, com irmão, com igreja, para poder manter esse elo com essa pessoa que ela gosta tanto. Então, isso é um elo, é um laço de alma, né? Quem já viu, gente? Quem já viu um relacionamento assim? Eu sei que vocês já viram, ou até muitos de vocês já passaram por isso, né? Porque quando a gente faz um mapeamento, a gente identifica essas coisas. Aquela ligação na alma da pessoa, ela tá sonhando, ela ainda percebe, ela sente cheiro, né? No mundo espiritual. Muitas pessoas também, ela é tão envolvida no laço que ela está envolvida tanto que, por exemplo, quando você toca no nome dessa pessoa, a pessoa muda até de humor. Dependendo, né, do tipo de relacionamento que essa pessoa teve, ela muda de humor. Ou ela fica triste, ou ela fica excitada, ou ela sente dor, né? Então é por aí. Então vamos lá? Vamos ao tratamento, vamos falar aí sobre como que a gente vai resolver esse problema, bem? Vamos resolver essa situação. Então, a gente precisa entender que os sintomas é a febre. Mas existe uma causa aí por trás disso, né? Eu citei algum dos sintomas aqui para poder ativar a sua mente, fazer você lembrar. Então, como eu sempre falo, o sintoma ela é febre, ela tá dando um alarme que tem alguma coisa, alguma desordem dentro de nós. Lembre-se sempre disso. Então, a gente não pode simplesmente combater o sintoma. A gente precisa ir na raiz do problema e resolver, tratar ele, tá? Então, se alguém aqui, né, de vocês estiverem passando por essa situação e falar assim, irmã Thalita, eu tô vivendo isso, eu conheço pessoas que estão passando por isso, manda essa live, tá? E se você não conseguir fazer esse tratamento sozinho, eu posso te ajudar, tá? Eu posso te ajudar, a gente tem um mapeamento, que é um questionário que você preenche, e ali a gente vai conversando e eu vou te orientando, tá bom? Você pode mandar lá no meu direct, manda mensagem lá, irmã Thalita, eu queria fazer um mapeamento. E a gente vai aí marcar um dia, né, uma agenda, pra gente poder conversar com você. De alguma forma, tá bom? Seja presencial, seja online, a gente pode fazer isso, tá? Então vamos lá. Gente, o tratamento, antes disso, a pessoa ela deve primeiro, antes de você fazer essa oração que eu vou te ensinar aqui, você deve primeiro se arrepender de ter praticado algum tipo de pecado que tenha um envolvimento em um laço de alma. Então, ou seja, eu preciso identificar. Então, tudo que eu falei aqui para vocês é para que vocês possam identificar isso. Identificou, então agora eu preciso me arrepender. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, esse é o princípio do reino. Tá? Esse é o princípio do reino espiritual. Eu preciso me arrepender e confessar, tá bom? Então, eu identifiquei. Se o pecado ou a situação envolver pessoas, ela deve orar
com um ministrador. Mas, irmã Thalita, eu não tenho como... Ninguém que tenha esse entendimento, que possa fazer isso comigo. Então, preste atenção. Você pode pedir alguém para fazer que tenha autoridade no mundo espiritual, né? Quem é essa pessoa que tem autoridade no mundo espiritual, gente? Aquela pessoa que você sabe que tem uma conduta, que tem uma vida com Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que jejua, que tem autoridade para poder desligar. Porque a base do princípio qual é? Mateus 18:18. Tudo que a gente liga na terra, liga no céu. Tudo que a gente desliga na terra, desliga no mundo espiritual. Então eu preciso do outro. Mas, preste atenção aqui, porém, você mesmo, através da sua fé e necessidade, você também consegue fazer em nome de Jesus, tá? Porque nada melhor do que você mesmo para orar com autoridade no nome de Jesus e cancelando cada envolvimento que você teve. Então, após você ter se arrependido, feito a oração do arrependimento, Senhor, aí a gente vai entrar para um outro passo. Estamos agora no tratamento. Se o pecado ou a situação envolver pessoas, ele deve estar em oração com alguém. Mas se não, você mesmo pode fazer. Como é que você vai fazer? Em nome de Jesus, eu me arrependo de ter feito uma aliança errada com ele ou com ela. Aí você vai citar o nome das pessoas, né? E agora eu quero devolver todos os pedaços da alma dessa pessoa. E pego de volta os pedaços da minha alma. Porque quem assistiu a live desde o início vai entender o que eu tô falando aqui, tá? Então, se a pessoa tiver sido influenciada por outra pessoa, ela também deve liberar perdão, gente. Porém, você mesmo pode, através da sua fé, fazer isso, tá? Então, por exemplo, se nesse meio do caminho você tá ferido com alguém, antes de você fazer esse desligamento, essa oração, você precisa liberar o perdão. Fazer a oração liberando o perdão. Eu libero o perdão a essa pessoa, em nome de Jesus, tá? Mas eu vou disponibilizar no meu Telegram, gente. Telegram vai ter, eu fiz um grupo. Então, na bio do meu Instagram, você, quando terminar aqui, você vai clicar lá no link e eu vou disponibilizar lá a oração para você, tá bom? Então você vai fazer isso aí, você vai orar por essa pessoa, liberar perdão na vida dela. E se ela tiver influenciado, ela deve pedir perdão ao Senhor de ter cometido prática. Por exemplo, se foi você que cometeu, que influenciou para que isso tivesse acontecendo, esse ato sexual partiu, né, de você, você também tem que pedir perdão a Deus por você ter cometido esse ato, tá? Casos como, por exemplo, de homossexualismo, lesbianismo, sempre deixam laços de alma, gente. A pessoa deve liberar perdão na vida de quem influenciou e listar o nome dos seus antigos parceiros. Aí você vai falar assim, Thalita, porque tem, tá? Eu lembro que eu fiz um atendimento, né? Vou contar duas situações. Eu fiz um atendimento uma vez de uma jovem, né? Há muito tempo atrás. E ela, quando eu orava, fazia um mapeamento com ela, eu perguntei a ela, tem alguém que você não liberou perdão, não libera perdão? E ela falou pra mim, tem sim. Aí ela falou, 8 pessoas. Eu falei, meu Deus, é muita gente, hein? 8 pessoas. Aí ela foi listando as pessoas, foi falando, né? E tinha algumas pessoas que ela tinha se envolvido sexualmente, que tinha sido um relacionamento muito abusivo, né? E eu tô falando de jovem que não era casada, presta atenção. E essa jovem, ela vivia muito em depressão. Ela vivia, tentando se cortando, né? Então, muito envolvimento com pessoas, a alma dela foi fragmentando ali. Então, ela era uma pessoa muito para baixo, cabisbaixa, com muito envolvimento sexual. Então, quando eu fui fazer ali a oração para poder, trouxe todo o entendimento para ela, disso que eu estou explicando para vocês, por isso que no seminário que a gente vai fazer, eu aprofundo mais ainda o assunto, né?
Então, futuramente aí a gente está promovendo já um seminário de libertação e cura. Se você deseja participar, lá no direct você fala, Thalita, eu quero participar desse seminário, que a gente vai aprofundar sobre esses assuntos. Então, quando eu falava com ela, que eu comecei a fazer a oração para fazer o desligamento, quando eu fui fazendo, ela tem que falar os nomes, você tem que declarar o nome dessas pessoas na hora. Eu me desligo de tal e tal e tal. Eu lembro que tinha uma pessoa dessas pessoas que ela não conseguia falar o nome. Ela estava tão envolvida com essa pessoa, o elo dela era tão forte, que ela ficou um tempo ali para poder conseguir pronunciar na oração o nome dessa pessoa. Então, gente, a oração é muito poderosa, tá? Muito forte. E já teve, por exemplo, casos de pessoas, né, que eu no seminário, quando eu estava lá na IFOL, né, lá na Jocum, de eu presenciar ali pessoas que tinham, assim, muitos envolvimentos. E aí, como que eu vou lembrar do nome dessas pessoas, né? Tem pessoas que frequentou prostíbulos, fez vários programas, enfim. Então, a orientação é aquilo que fazer você lembrar daquela pessoa, né? Teve atos que foi muito marcante. Então, por exemplo, você não lembra o nome, você vai falar o local, você vai falar algum ato, alguma situação que faz você lembrar o nome, vai lembrar daquela pessoa. Na hora que você estiver orando, você vai fazer isso, tá? E aí, é de suma importância que a pessoa liste os nomes de pessoas com quem se envolveu, tá? Em atos sexuais. Até mesmo nos casos de homossexualismo. Nesta hora pode acontecer algum tipo de bloqueio. Foi o que eu contei aqui pra vocês, desse exemplo que eu fiz de libertação. Na memória da pessoa, por exemplo. Pode acontecer bloqueio dela não conseguir falar e também pode acontecer bloqueio na hora que você estiver orando de você não lembrar, tá? Pode acontecer. Deve-se orar, então, para a memória, né? Para Deus liberar a sua memória e desativar. Eu vou fazer essa oração aqui para Deus desativar a sua memória, fazer você lembrar, tá? Aí quando você pegar a oração, você vai fazer sozinha aí na sua casa. Ou se você quiser fazer com um libertador, você pode procurar uma pessoa, né? Ou se você quiser falar comigo, você pode me chamar para poder procurar saber quando que a gente pode fazer isso, tá? Mas se mesmo assim a pessoa não se lembrar, liste apenas o que forem lembrados e que ela mencione o nome de todas as pessoas. Então, por exemplo, todos os demais que não me lembro, Deus, né? Mas que o Senhor conhece, eu os libero da minha vida, da minha alma, pego de volta todos os pedaços da minha alma e devolvo os pedaços da alma dessa pessoa, em nome de Jesus. Então, tudo você vai fazer em nome de Jesus. Uma coisa que eu quero que você note-se que você vai notar, né, em você uma mudança visível, quase que instantânea após a ministração. Bom? Então, é algo que você precisa fazer com fé, com confiança, com muito arrependimento, tá? Com consciência do seu pecado e arrependimento. Gente, isso é libertador. Então, para uma ministração completa, a gente faz um mapeamento na mentoria. E aí vai ser bênção para a sua vida. Ok? Quem aí foi abençoado com essa palavra? Já estou terminando já a live, tá? Já estou terminando. E você vai lá no Telegram, na minha bio, vai pegar a oração lá, que eu vou disponibilizar essa oração aqui para vocês lá, tá bom? Daqui a pouquinho eu estarei colocando, depois que você entrar, e vai ser bênção. Gente, depois que você fez a oração, você tem que entender algo que após o desligamento, você precisa manter a libertação. Então, o segredo de manter, de manter a libertação, continua a vitória na batalha espiritual. O que eu quero falar com isso? Você vai continuar ainda sendo perseguido. Mas agora você orou, você determinou. E isso vai começar a perder força, mas ele vai te tentar novamente. O inimigo, ele é insistente. Mas você já declarou, você já terminou. E você vai ver algo instantâneo acontecendo na sua vida, tá? Então, você precisa de acompanhamento. Você precisa
ser discipulado. O que você precisa fazer? Ter uma vida de oração, cultivar uma vida de oração individual, procurar companheiros de oração que pode te ajudar, né? Porque sem oração, gente, não há revelação do Espírito Santo para sua vida. Então você precisa de oração. Você precisa estar fazendo estudo constante da palavra de Deus. Se envolver no louvor, na adoração, ser cheio do Espírito Santo, praticar constantemente a autolibertação. Toda vez que Deus trazer à sua memória algo, você confessa e deixa, confessa e deixa. Entendeu? Então, a pós-libertação, ela é muito mais importante do que você fazer uma oração. Você manter isso. Entende? Então, eu só mantenho com o quê? Preenchendo a casa. Lembra que eu falei aqui? Se a casa estiver vazia, está lá em Mateus 7. Os demônios saem, presta atenção. Eles vão sair. Mas se eles voltarem e encontrarem a casa vazia, eles vão chamar mais 7. É a Bíblia que fala sobre isso. E aí você pode cair num estado pior do que o primeiro. Tá bom? Então, glória a Deus. Vou estar orando agora por você, para que o Senhor possa ativar a sua mente. E depois você pega lá. Manda essa live, gente, para mais gente. Muitas pessoas estão presas emocionalmente, estão presas sexualmente, porque se envolveram com muitos laços sexuais, tá? E isso também é por vários motivos, todos os tipos de perversão, tá, gente? Sexual. Fornicação, quem é solteiro, presta atenção, volta a live, estuda sobre isso, tá? Então a gente aprofunda esse assunto melhor num seminário. Eu vou orar agora por você. Que Deus te abençoe, tá? A sua vida. Que o Senhor possa prosperar a sua casa. Que você vive tempos de libertação. Depois manda testemunho para mim, tá? Do que você viveu, do que você passou, das suas experiências. Pode mandar para mim o testemunho para edificar, né? Para que eu possa ver quanto que o Senhor está fazendo na sua vida, tá bom? Vou orar agora por você. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, quero te apresentar todas essas pessoas que estão aqui na live. Senhor, aquelas que vão entrar depois, aquelas que vão ouvir lá no Telegram, Senhor. Todas elas, Pai, eu oro agora nesse momento, para que, Pai, o Senhor venha trazer a memória agora dela. Todos os envolvimentos, Senhor, tudo que conforme falamos aqui, provocou no mundo espiritual, Senhor, uma aliança, Senhor, com outra pessoa. Porque, Pai, na ignorância, muitas das vezes, Senhor, por não observar a Tua lei, se envolveram, Senhor, com muitas pessoas. Mas nessa hora, Senhor, eu te peço, pela vida delas, que o Senhor traz no momento da oração, Senhor, que haja uma quebrada de todas essas alianças, Senhor. Que haja, Senhor, um renovo na vida dessa pessoa. E que ela seja liberada de todas essas amarras, em nome de Jesus. Todas essas amarras, Senhor, que trouxe, Senhor, e tem trazido prejuízo na vida delas. Tem trazido sofrimento, tem trazido lembranças ruins, tem trazido aprisionamento, porque ela não consegue mais se envolver com outras pessoas. Ou isso tem trazido prejuízo para dentro do casamento dessa pessoa. Meu Deus, eu te peço agora em nome de Jesus. Tem vindo, Senhor, demônios no sonho dessa pessoa, trazendo, Senhor, essas pessoas que elas se envolveram no passado. Senhor, trazendo, Senhor, sensações, Senhor, sexuais dentro do sonho. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora e eu dou uma voz de comando agora em nome de Jesus, que todos os demônios que se envolveram, que haveram legalidade na vida delas, se retiram agora em nome de Jesus. Que após essa oração, elas possam viver, experimentar libertação em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus te abençoe. Vou salvar a live, tá? Para você poder compartilhar. Manda para outras pessoas, curte aí. E daqui a pouco lá no Telegram, entra lá que você vai receber essa oração que eu mostrei aqui para você fazer, tá bom? Deus te abençoe e tenha um bom aí final de semana na sua vida, na sua igreja, em nome de Jesus. Depois manda os testemunhos, tá? Semana que vem a gente tem mais live.